Tisha B'Av, aprendendo com os erros do passado. No Tratado de Makot, diz que os sábios eles estavam subindo a Jerusalém e no Monte de Sofim, na entrada do templo, eles viram raposas no templo. E eles começaram a chorar por causa disso. Porque está escrito em Bamidbar 18 que maldito aquele que se aproximar. Por sua vez, Rabi Akiva, que estava com eles, ele começou a rir. E nesse contexto, os que estavam chorando perguntavam para Rabi Akiva por que ele estava rindo. E Rabi Akiva respondeu com uma pergunta perguntando por que eles estavam chorando. Isto posto, Rabi Akiva ele trouxe à tona a ideia de que aquilo seria uma forma de entender que coisas que estavam previstas aconteceriam, coisas que eram no sentido negativo, coisas ruins, mas que coisas positivas também estariam atreladas àquilo e que também aconteceria. O que eles estavam querendo dizer é que o fato deles estarem chorando trazia à tona a responsabilidade do que eles precisariam fazer para que o templo ele fosse reconstruído. Isto é uma prova de que o que aconteceu no passado está relacionado sim a uma essência de autoanálise, que é um insight de como nós podemos construir o futuro. Para finalizar, existe a famosa história de Kantsa e Bar Kantsa. Havia um banquete e em vez de o Kantsa ser convidado, foi convidado o Bar Kantsa. Quando as pessoas elas perceberam o erro que havia acontecido, eles chegaram para o Bar Kantsa e estavam dispostos a colocar ele para fora da festa, como de fato colocaram. Ele disse que ele estava disposto a participar do banquete, custear o banquete e tudo mais. Mas ainda assim ele foi convidado a se retirar do local. E isso deixou ele muito aborrecido, porque ele foi envergonhado. Depois disso, ele foi até o imperador romano e disse que o povo judeu, ele não estava disposto a caminhar, a colaborar juntamente com o Império Romano. E que, inclusive, se eles enviassem um animal para ser oferecido, esse animal ele seria rejeitado. O imperador enviou o animal, como o animal ele não estava segundo a Halahá caché e apropriado, caché no sentido de apropriado, para o sacrifício, ele não pode ser sacrificado. É claro, houve uma maldade aí por conta dele, né? Porque ele sabia que esse animal ele não seria usado para o sacrifício, e isso acabou alimentando toda aquela antipatia que já havia por parte do Império Romano para com o nosso povo no passado. Desta forma, nós temos um aprendizado muito forte nesse sentido, já que o motivo do Bar Kantsa ele ter sido expulso da festa foi porque ele não era um praticante de Torá e Mitzvot. A festa era um banquete que estavam presentes os grandes Rahamim da época,
e eles não quiseram a presença de uma pessoa que era considerado um rachá entre eles. Mas aí vem uma oportunidade que eles e que todos nós temos hoje quando temos contato com uma pessoa que não pratica Torá e Mitzvot. Porque naquele contexto de que o Bar Kamsa estava ali entre aqueles homens, eles poderiam aproveitar a oportunidade. Já que você foi convidado e o maquete vai ser por algumas horas, então fica aí com a gente. Poderiam sim aproveitar a oportunidade de explicar o porquê de, antes de comer o pão, lavar as mãos, o porquê de fazer a bênção sobre o vinho, o motivo de fazer o Birkat Hamazon depois de comer pão, entre outras coisas que eles, aproveitando a situação, eles poderiam ter o tato de aproveitar aquela situação e ensinar um pouco de Torá para aquele indivíduo que não estudava Torá. E, por fim, a gente sabe o que isso acabou gerando, que foi toda a situação política que já estava acirrada com a província romana na Judéia da época, levando à destruição do segundo templo. Que nesse jejum nós possamos refletir sobre o que temos feito e como podemos fazer com que as pessoas elas se aproximem do cumprimento de Torá e Mitzvot.